Olá a todos e sejam bem-vindos de volta! Hoje a brincadeira continua com a segunda parte dessa revista. E sem perda de tempo, vamos começar que está no ar mais um episódio de História Revista. Super Game Power 33, parte 2, dezembro de 1996. Hoje nós vamos dar uma olhada em jogos de peso. Eles não acabaram na primeira parte. Mortal Kombat Trilogy para todos os sistemas, Samurai Shodown 4, Diablo, o detonado de Super Mario 64 e muito mais. Lembrando que o X-Men vs Street, que aparece aí na capa, já foi mostrado na parte 1 semana passada. Então se tu veio aqui por causa desse jogo, saiba que é lá no outro episódio que ele tá. Entre no canal e pegue o link do anterior para ver como foi que ele ficou. Caso tu já tenha assistido, vamos seguir em frente então com o assunto de hoje, que não é pouca coisa também. Vamos começar no Nintendo 64 e a sua versão reduzida do Mortal Kombat Trilogy. Ele foi um dos títulos de lançamento. Essa aqui ficou diferente das que colocaram para PlayStation, Saturn e PC, mas a base é a mesma. Foi uma arrumada no Ultimate que colocaram mais personagens de outras versões e também botaram no meio chefes para participar dessa festa. Aqui no 64 as ausências são notáveis. Cenários, versões alternativas de alguns personagens, tipo o Kano e o Raiden, que usavam os sprites do Mortal 1, e também tinham o Jax e o Kung Lao do 2. E não são só roupas diferentes para o mesmo personagem, são personagens totalmente diferentes com seus próprios golpes, em alguns casos golpes novos. Ainda tem também os chefes que ficaram de fora, mas aqui nesse dá para usar um código para jogar com o Motaro e o Shao Kahn também. Dá pra ver aqui na tela de seleção também que eles tiraram o Sub-Zero sem máscara, mas esse aí eles contornaram. Em vez de fazer dois Sub-Zeros para escolher, ficou o clássico com a máscara, só que ele também tem os poderes do novo Sub-Zero. Bom, eu achei que ficou mais legal assim, eu sempre achei mais legal o Sub-Zero de máscara mesmo. O jogo segue o mesmo estilo do Ultimate, foi mais uma atualização do que uma coisa nova. A única novidade na jogabilidade é que tem essa barra agressor, que vai enchendo conforme se dá porrada no inimigo. E aí, quando a palavra se completa, o lutador ganha mais sombras e fica mais forte por alguns segundos. E tudo ficou igual mesmo. Tem um ou outro combo ou golpe novo, os lutadores que ressuscitaram também ganharam novos golpes e sprites para poder fazer combos e animalities. E o único que é 100% novo aqui é o Johnny Cage, que vamos lembrar da história de que o Daniel Pesina foi afastado depois de aparecer numa propaganda de outro jogo, só que vestido como Johnny Cage, e foi aí que eles tiraram o personagem do Mortal 3. Só que agora ele voltou, mas tem lá as tosquices de que só Mortal Kombat consegue fazer. Como, por exemplo, lá na fase do cemitério tem uma lápide com o nome dele. E continua lá, mesmo ele tendo voltado à vida. E pra acabar, ele não tem também o soco no saco, já que quando fizeram Mortal 3, ele estava fora do jogo, então não foi preciso filmar o gráfico dos personagens reagindo a esse ataque. Acabou sendo mais fácil tirar o golpe do que chamar todo mundo pra se fantasiar e filmar de novo. Voltaram também cenários do primeiro e do segundo jogo, que armaram para alguns ficarem naquele esquema de 2 andares. Aquele negócio de que o gancho manda o oponente direto para o outro. Aqui no Nintendo 64 o jogo ficou mais parecido com o arcade, por incrível que pareça. Os personagens estão bem grandes na tela e os cenários têm todos os detalhes no lugar. Alguns poucos frames de movimento foram cortados e os mais aparentes estão justamente nos movimentos dos ninjas, que são nada menos do que 7 diferentes. É uma matemática difícil de entender mesmo. Tem os cenários, tem os personagens que foram cortados por causa de falta de memória no cartucho. E mesmo assim, os 7 personagens que são iguais, que usam o mesmo gráfico e que só muda a cor, tiveram movimentos cortados. Isso, claro, eu tô falando dos ninjas principais, porque ainda tem as mulheres que são 4. Kitana, Milena, Jade e a Chameleon. Que elas são as 3 personagens, só que fica alternando o tempo todo os movimentos. Nós ainda temos que lembrar também dos 3 robôs e vamos colocar novos fora com o Kano do Mortal 1, que eles nem pegaram todos os movimentos. E aí ficou aquela bagunça que, afinal de contas, é Mortal Kombat, né? Vamos dar um desconto porque o jogo também foi feito às pressas e por ser do começo da vida do sistema. E também mais um extra por eles terem feito os sprites e os cenários ficarem bem parecidos com o arcade, naquela coisa de que a redução dos gráficos foi bem pouca. O único problema real que eu vejo nos gráficos aqui é que aquele filtro do Nintendo 64 que deixa os gráficos borrados foi usado em cima dos personagens, mas como se trata de um jogo 2D, que tudo é 2D, ficou bem feio mesmo.
E voltando ao problema da falta de memória, eles poderiam ter feito a mesma coisa que fizeram no Super Nintendo e o Mega Drive e cortar fora, por exemplo, os animalities, os friendships e essas besteiras que, vamos combinar, já não tinha mais graça e se cortassem ninguém sentiria falta nenhuma. Seria mesmo um grande ponto a favor se essas coisas ficassem de fora. Deixa ficar só mesmo os fatalities, os brutalities, os cenários que dá pra derrubar, que dá pra jogar no ácido, derrubar da ponte. É isso o que é Mortal Kombat. Resolve o problema da memória e o jogo fica melhor ainda. No Nintendo 64 tem um destaque especial para a jogabilidade também, que ficou perfeita no seu controle, que tem os 6 botões alinhados na face. E a sua exclusividade aqui foi que o modo de duplas mudou para modo de trios. E era um jogo excelente, uma pegada King of Fighters brutal que ficou muito legal mesmo. Agora que já vimos essa, vamos pular algumas páginas para dar uma olhada na versão do PlayStation, que é equivalente à do PC e do Saturno. A história aqui é pouca coisa diferente, mas dá pra ver que o começo foi esse jogo e lá no Nintendo 64 eles começaram a cortar as coisas. Aqui tem toda a galera planejada, incluindo os chefes. Todo mundo selecionável, sem nenhuma restrição. Até o Smoke Humano virou um personagem que não precisa de truque para ser habilitado. E também tem o Sub-Zero de máscara e sem máscara. E também tem os alternativos do Mortal 1 e o 2, Kano, Raiden, Jax e Kung Lao. Nos gráficos, os personagens foram reduzidos e estão bem menores do que ficou lá no Nintendo. Algo que eu acho que foi um passo para trás se considerarmos que a sua versão do Mortal 3 ficou praticamente perfeita nos gráficos. E olha que aqui no Trilogy não tem tanta coisa a mais. Se foi porque os carregamentos demoravam, era trabalho deles, da Klein, da Midway, de quem quer que seja, fazer a programação do jogo direito. Só que é Mortal Kombat, né? Isso meio que tá descartado já. A jogabilidade ficou um pouco diferente, até certo ponto ficou melhor, porque no Nintendo 64 os comandos tinham que ser feitos muito rápidos, senão o golpe não sai. E aqui não era tão carrasco assim, os golpes estão todos lá, os que são legais, os que não valem nada também, infelizmente estão lá e saem com uma maior facilidade. E como sempre falo quando um Mortal Kombat é analisado, se tu vai jogar contra a máquina, te prepara para falar muitos palavrões, porque a CPU não vai pensar duas vezes e vai roubar na maior cara de pau. Vai te dar uma bela de uma dor de cabeça e logo vai perder a graça esse jogo. Mas se for para jogar contra outras pessoas humanas, então estamos falando de um outro jogo totalmente diferente que é muito mais divertido. E aí sim, ele vale o seu tempo. Aqui no caso do Trilogy, a escolha é sua. Para um jogo mais completo, que tem mais opções, mais coisas boas e também mais coisas ruins, pegue a do PlayStation, a do Saturno ou a do PC. A do PC, por sinal, ficou muito melhor do que todas elas juntas. Mas se tu quiser um jogo melhor e mais próximo do arcade, pegue a do Nintendo 64 e se quiser fora jogar preciosos minutos da sua vida, pegue as versões do Gamecom ou do R-Zone. São uns portáteis que não eram melhores nem do que aqueles minigames da Tectoy. Aqui nessa edição ainda tem, daqui a algumas páginas, a análise da versão do Super Nintendo, do Ultimate. Que é o mesmo jogo, só que com ainda mais cortes que nós vamos mostrar aí mesmo só para descarrego de consciência. Vale aquela mesma história de que é muito melhor se tu for jogar contra pessoas humanas, porque contra a máquina é uma perda de tempo. Só que tendo Mortal Kombat Trilogy, não perca seu tempo jogando Ultimate no Mega e no Super Nintendo. Prefira mesmo jogar essas versões do 32 bits pra frente. Com essa parte finalizada, vamos continuar com o andamento normal da revista, que ainda era a seção do Nintendo 64. Agora tem Star Wars Shadows of the Empire, até hoje um dos melhores jogos do sistema, e também do começo do seu ciclo. Lá no especial Star Wars tem uma explicação do que foi o Shadows of the Empire e como ele faz parte da série, mas hoje nós veremos o jogo exatamente. Essencialmente é a ação em terceira pessoa que segue essa história do ponto de vista do contrabandista Dash Rendar. Ele que fez o papel de Han Solo enquanto que o verdadeiro estava capturado e congelado. Existem as fases de ação que são bem grandes e de vez em quando tem umas fases de pilotagem espacial ou de moto, que são tudo o que um fã de Star Wars queria. A melhor coisa desse jogo é como eles fizeram uma ambientação 3D que dá uma dimensão para os cenários, para as fases, de um jeito que poucos jogos fizeram. Jogão excelente e recomendado. Depois foi lançado para PC quando ficou ainda melhor e colocaram também umas cutscenes em CG que botaram no lugar das ilustrações que apareciam aqui no Nintendo 64. Só que fica difícil falar que esses filmes em CG são melhores do que as ilustrações, porque eram desenhos muito bem feitos também. Então cada versão tem lá o seu ponto forte, ponto fraco.
de qualquer jeito o jogo é recomendado. E depois dessa nós vamos lá na frente para uma sequência que fez a alegria de tudo que é dono de fliperama de todos os cantos do planeta. Primeiro com Samurai Shodown 4 no Neo Geo, que não foi um simples acerto da SNK, foi mandar uma flecha no centro do alvo e aí a segunda flecha acertou a primeira, sendo que as duas foram atiradas de costa com as mãos. De uma forma resumida, aqui no Samurai 4 eles pegaram o trecho, consertaram tudo o que estava errado, o que não foi pouca coisa, e melhoraram tudo o que estava certo. Mais personagens, alguns que voltavam, outros que são novos e que são bem legais, e também tem o sistema de duas personalidades, que as diferenças aumentaram mais ainda por aqui. A barra de energia dupla que podemos ver aqui foi muito bem-vinda para que as lutas durassem mais, e agora a jogabilidade unificou vários comandos da série. Os especiais com a barra cheia têm o mesmo comando para todo mundo, e quando eles acertam vão deixar o oponente desarmado, como já era um clássico também. Ao final da luta, se a vitória for destruidora, vai aparecer um comando para dar um Fatality que também é unificado, e talvez o comando mais famoso e mais usado seja o combo de 14 hits. Uma inspiração que nem veio do Killer Instinct, porque 14 hits é uma coisa que qualquer um consegue fazer. Nós começamos com C e D ao mesmo tempo, que é o golpe de abertura, e depois seguem várias combinações possíveis com especial no meio, ou então esse combo de 14 golpes que falei, que é o mesmo comando para todo mundo. E se for feito direito, esse combo de 14 hits, que varia a quantidade de acertos para cada jogador, é importante lembrar, vai encher a tua barra de especial sem precisar tomar um golpe, dá para ganhar a luta de Perfect e encher a barra de especial. Uma outra forma de conseguir uma barra cheia rapidamente é usar o comando também universal de suicídio, que aí tu vai perder o round na mesma hora, mas já vai começar o próximo com a barra cheia para mandar o teu golpe especial. É um jogo mesmo cheio dos esquemas. Tem ainda um outro comando que é ABC ao mesmo tempo, que serve para estourar a barra, mas não é como no King of Fighters, que tu vai ficar forte por um tempo. Aqui é um movimento que vai precisar de estratégia, porque se não usar direito, tu vai ficar pelo resto da luta sem a barra de especial. Por isso que a onda é guardar para o caso de estar para perder uma luta, que isso aí pode ser a virada. Ao apertar ABC ao mesmo tempo, a barra estoura. Se tu estiver com muita energia, o estouro vai durar alguns segundos. Mas se estiver com pouca energia, então o efeito vai durar mais, e aí vai dar para fazer mais coisas. Se apertar de novo ABC várias vezes durante o estouro, a barra vai gastar uma parte para fazer um combo automático que, se usar direito, dá para fazer mais de 40 hits. Eu vi gente chegar a esse número e passar dele até. O outro comando possível, depois de estourar a barra, é B, C e D ao mesmo tempo. Esse é um golpe que é o último recurso. O teu personagem vai sair correndo e, se encostar no inimigo, ele dá o chamado corte na jugular. Isso vai tirar por volta de 80% da barra do oponente e vai esvaziar a de especial de uma vez só com um grande golpe. Só que ele tem um porém, pode ser defendido como qualquer golpe normal. Nessas horas decisivas, o jogo também vai dar sua ajuda no clima e o cenário vai mudar para uma coisa mais obscura, a música vai parar de tocar e até o tempo vai ficar congelado. Definitivamente, Samurai 4 não é um jogo para quem é fraco do coração. No modo para 1 tem ainda uma novidade. Antes da primeira luta, aparece lá que temos uma certa quantidade de tempo para chegar até a última fase. Se passar disso, o teu rival chega lá primeiro e ele vai matar o chefe, o Zankuro. É um tempo que varia para cada personagem e também para o nível de dificuldade que o jogo tiver ajustado. E é aí que entra uma pegadinha, mas essa já é pessoal. Eu consigo me atrasar dentro dos jogos do mesmo jeito que eu consigo me atrasar para compromissos na vida real. Então eu não sei mesmo o que acontece se a gente chegar lá no final e lutar contra o chefe ou lutar contra o rival. O que é que vai mudar exatamente. Então essa eu vou pedir ajuda de vocês aí que estão assistindo. Quem souber qual é a diferença no final, por favor conte aí. Do que eu conheço de Samurai 4, esse jogo também é muito recomendado para todo mundo em qualquer versão. Seja essa aqui do arcade, do Neo Geo, Playstation, Saturno, uma das coletâneas ou até mesmo a do Wii. Na verdade eu nem olhei se lançaram pro Wii também. Enfim, Samurai 4 é muito legal, jogue. Vamos agora para a parte de esporte. O primeiro que aparece aqui é o Fórmula 1 da Psygnosis. O primeiro da série que fez muito sucesso e todos os títulos são muito recomendados, esse primeiro também. Aqui nesse nós vemos um lançamento de 96, só que ele trouxe os dados da temporada de 95. E o nível de realismo só foi visto assim nos simuladores de PC.
Só que também sem ser carrasco e exigir que tu entenda de tudo que é ajuste nos mínimos detalhes. A porta de entrada do jogo é o seu modo arcade, que também virou um clássico. Corrida contra o tempo sem regras, sem danos, sem punições, vale tudo para chegar lá primeiro. Nesse modo tu vai aprender o básico e aí sim depois tu vai para o modo principal, que é o jogo completo e que é muito bom também. Uma coisa que foi constante ao longo da série foram os seus gráficos, que eram bons, mas a todo momento tinha algum tipo de defeito que insistia em aparecer. Era uma quebra de polígonos, era uma textura fora do lugar, coisa que parece que teve que ficar desse jeito para não sacrificar o frame rate e a jogabilidade no geral. Mas mesmo com esses defeitos, que são muitos, e que querendo ou não a gente acaba se acostumando, o jogo sempre é bom. É um negócio que parece que não importa, porque é muito bom mesmo esse jogo. Vocês têm que ver pra crer. Esse aqui, como eu falei, é de 96, mas tem os dados de 95. Ele é recomendado. O próximo, que é de 97, com os dados de 97, é ainda melhor. E o 98, que já veio com os dados de 98, nem se fala. Todos são recomendados, mas se for para colocar assim, o meu favorito é o de 97. Ele tem a experiência completa dessas corridas do PlayStation. Vamos ver aqui a outra página, que nós vamos ver de novo o Neo Geo. The Ultimate Eleven, ou Super Sidekicks 4. Até agora, o último capítulo desse futebol que alcançou também o seu ápice por aqui. Futebol arcade melhor do que jamais esteve. Descartou o estilo anterior que deixou o jogo igual no segundo e no terceiro capítulo. E aqui encontramos uma nova cara, praticamente trabalhado do zero. No começo nós escolhemos o time e o estilo de jogo, que seria o mesmo que escolher um nível de dificuldade, como no Samurai 4. O fácil tem ajuda, o médio seria o normal e o mais difícil que é mais agressivo e os comandos são pouca coisa diferente, funcionam de um jeito diferente. Quando o jogo começa, dá logo para notar que tem uma barra embaixo do placar que vai enchendo com a posse de bola. E como já devem ter adivinhado, ela dá direito a um super chute quando fica em 100%. Os comandos continuam os mesmos, só que tudo ficou mais rápido e mais intuitivo, e também funciona melhor do que antes. A resposta da jogabilidade também é um negócio que melhorou absurdamente. Fora do jogo nós vamos encontrar aquelas animações famosas que estão muito melhores também, e algumas já seguiam uma tendência do Neo Geo de usar gráficos em 3D transformados em 2D. E alguns também já eram gráficos digitalizados. Um grande jogo que vale uma checada também, e tem a curiosidade de que em 98, quando chegou o tempo da Copa da França, a SNK lançou o Neo Geo Cup. Foi uma reforma do Super Sidekicks 3 e não 4. Uma reforma sem vergonha, porque eles trocaram alguns times e cores, e o nome do jogo também, mas tudo ainda era basicamente o Super Sidekicks 3. Não é nada diferente, por exemplo, de quando pegam o Campeonato Brasileiro do Super Nintendo e relançam todo ano com os times e os jogadores. Esses são piratões mesmo. Foi isso que eles fizeram no Neo Geo Cup. Se pelo menos fizessem com esse jogo aqui, o Super Sidekicks 4, e não o 3 que era ruim, já teria sido alguma coisa. Moral da história, jogue Super Sidekicks 4. Vamos correr daqui até o detonado dessa edição, que é nada menos que o Super Mario 64. Veio junto com aquele videogame novo que chegou aí dia desses. Na hora de levar o seu clássico para o admirável mundo novo do 3D, a Nintendo pensou grande e foi longe. Coisa que pudemos constatar quando lembramos das imagens do preview que mostravam esse mesmo jogo e alguns lugares com uma cara bem diferente. Como o jogo de aventura 3D, a primeira coisa foi inventar uma jogabilidade que fosse similar ao tempo do 2D. No caso aqui foi dar liberdade ao jogador com vários movimentos para explorar, para ir para onde quiser, fazer o que quiser. Usando isso ele poderia avançar. O objetivo do jogo é pegar as estrelas, não é tipo aquela novela mexicana do SBT que o nome era Alcançar uma Estrela. Era aquela que tinha o cantor que se chamava Eduardo, eu acho. Aí ele tinha uma fã que depois eles se conheceram e ela virou cantora e fez mais sucesso que ele. Aí depois o Eduardo foi acusado de assassinato, teve um acidente que ele fingiu que morreu, só que ele ficou escondido e... Bora voltar pro Mario. Durante o jogo nós temos livre controle do encanador. Tanto durante o castelo, que é o hub que nos leva a cada fase, quanto dentro de cada uma delas. Nós podemos fazer os mesmos movimentos. Cada fase tem várias estrelas para coletar. Tem uma para 8 moedas vermelhas, tem uma para quando pegamos 100 moedas normais. E as outras são objetivos dos mais variados. Nós recebemos uma dica do que fazer no começo de cada um. Tomando a primeira fase como exemplo, nós temos que ganhar uma corrida até o topo da montanha. Mas contra quem? Contra a tartaruga.
Nós temos que dar um tiro certeiro numa plataforma flutuante, libertar o inimigo acorrentado, derrotar um chefe e quebrar uma parede, também com tiro de canhão. Daí para as outras segue o mesmo raciocínio, mas cada uma de acordo com seu tema. E o melhor de tudo é que isso não vem mastigado. É só uma dica, uma frase pequena que dá uma leve ideia do que fazer, e a partir disso é a tua vez de usar o cérebro e tentar achar essa estrela. E é aí que está o forte do jogo, a exploração e essa liberdade de movimentação. Os primeiros jogos do Nintendo 64 que foram feitos pela Nintendo tinham muito trabalho de câmera e controle total dos ângulos pelos botões amarelos. Isso para falar para o jogador que é ele que manda ali. Se quiser correr para lá ele pode. Quer ajustar a câmera para ficar num ângulo que facilite o pulo? É só apertar. Se quiser observar a paisagem, aperta esse botão aqui. Se quiser olhar ao redor, também pode. Não tenha receios e nem fique acanhado em usar essa nova função. Ela tá lá para te ajudar e não para atrapalhar. Não foi à toa que o maior nome das plataformas 2D ajudou a fazer o conceito da aventura 3D. É um jogo muito legal e muito recomendado mesmo. É um jogo bom que todo mundo tem que pegar e jogar pelo menos uma vez. Tem esse do Nintendo 64 e também tem aquele do DS, que as 120 estrelas viraram 160. E também dá para jogar com outros personagens. Eu diria jogue essa do 64 mesmo. E aí, depois do Mario, nós vamos até a seção dos computadores. O demo está solto e a versão completa também. O sucesso de Warcraft 2 levou a Blizzard às alturas, e agora eles vêm com um novo jogo que foi mais um clássico que nasceu nessa edição. Impressionante. Mas vamos deixar um especialista explicar do que se trata esse jogo exatamente. Saiu faz 3 semanas nos Estados Unidos, se chama Diablo. Está Satanás na capa, você não pode ver. Está negro, aqui estão os seus olhos. Você sabe o que diz aqui nesse Nintendo? Olha o que diz nesse Nintendo. Você irá parar no labirinto com monstros e diabos. Você jamais sairá de lá. Você entrará em um mundo onde você será consumido pelo fogo e comido pelos vermes. Bem-vindo ao inferno. Eu sou o seu senhor, the devil. Sou o seu senhor, o diabo. Pois é, como costumam falar por aí, contra fatos não há argumentos. Não sei o que foi que a Nintendo ou a companhia Genesis pensaram, mas não está certo mesmo. Como pode um jogo ter o nome Diablo e nós nem controlamos o coisa ruim? Na verdade, o combatemos. É um absurdo. Como podem usar um jogo para maiores de idade para enganar nossas crianças? Ou falando sério, embora não esteja na mesma proporção e nem seja a mesma coisa por quilômetros de distância, isso foi a mesma coisa do pessoal que pegou no pé do Night Trap e falou isso e aquilo do jogo, mas nem se deram ao trabalho de jogá-lo para ver se era aquilo mesmo que estavam falando por aí. Como quem conta um conto aumenta um ponto, os americanos pelo menos conseguiram acabar com esse papo quando criaram o órgão de classificação. E aqui nesse caso, o cara tá ganhando um trocado até hoje com essas palestras de que a companhia Genesis vende Nintendos amaldiçoados e os desenhos da Disney têm mensagens subliminares, eles hipnotizam as crianças. E eu devo ter perdido alguns assinantes de novo que agora acham que eu sou contra a igreja. Não é bem por aí. Mas vamos voltar pro jogo, que é o que importa. Aqui nós temos o chamado Dungeon Crawler. Começamos naquela vilazinha, recebemos a missão e daí nós entramos na caverna. Aí depois nós vamos jogando as catacumbas, batendo inimigos, coletando os itens, experiência, magias, itens, que é uma coisa que é a festa dos jogadores. Também tem aqui um sistema que praticamente não tem erro. E tem o bônus de que a cada partida os labirintos são gerados ao acaso. Uma partida que tu joga agora é completamente diferente da anterior e com certeza é diferente da próxima. É muito bom mesmo que tu jogue sozinho para um. E fica 1000 vezes melhor se jogado com a galera. Cada um no seu PC. Quanto mais jogadores tiver, mais inimigos e mais fortes eles aparecem. Aí tu vai lá, mata todos eles, pega os itens, volta pra vila, vende e repita o processo até cansar e começar a jogar o Diablo 2 e depois o Diablo 3. Toda a série é recomendada. Apenas certifique-se de instalar ao mesmo tempo que o Diablo o Deus Ex no seu computador, que tudo vai ficar em ordem. E depois dessa, ali na frente está a linha de chegada. É o final desse episódio duplo. Mais uma revista dividida em 2 partes por conta de tanto conteúdo. Agora é com vocês aí. Tá na hora de dar sua curtida, comentário, compartilhada e clicar nos links da descrição. Deem uma atenção especial para aquele link ali que está escrito Patreon,
que ele dá uma ajuda pro programa, que é uma beleza. E também te dá a chance de assistir aos episódios antes de todo mundo, na mesma hora que ficam prontos. O próximo chegará talvez semana que vem ou qualquer outro dia. O certo é que ele vai aparecer aqui mesmo no canal, só que o pessoal do Patreon já assistiu ele há pelo menos um mês. Conto com a sua participação mais uma vez. Agora vai um agradecimento por vir aqui no Sintonizar novamente. Um abraço a todos e até a próxima.